Jesus é a luz do mundo, é aquele que revela a realidade, a verdade sobre todas as coisas. Temos duas vozes no universo. Temos a voz de Deus, a sua palavra, o seu ensinamento e o seu reino. E temos a voz do adversário, a voz do diabo, a voz do maligno. A voz do maligno foi introduzida no Éden e questionou a palavra de Deus e argumenta contra Deus e o seu reino. Agora nós vamos descobrir onde está esta voz. E vamos ver na revelação da palavra que esta voz está tão próxima de nós e que nos traz admiração de que ela esteja assim em nós mesmos. Vejamos o que Jesus disse de onde provém as coisas malignas. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 18. Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Portanto, Jesus está revelando de onde que vem o pecado. E o corpo do pecado, a natureza pecaminosa. Mas podemos andar em outras passagens nas Escrituras e perceber que os maus pensamentos, a natureza maligna do coração humano, é resultado de ouvir uma voz. Mas antes de vermos esta revelação, vamos ler também Jeremias 17, que fala sobre o nosso coração. Jeremias 17, versículo 9, diz assim: Enganoso o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Portanto, há uma grande dificuldade nossa de discernirmos o maligno, de discernirmos a sua voz para nós negarmos e assim deixarmos o mal e ouvirmos somente a voz de Deus e a palavra de Deus. Há uma outra palavra, a palavra do pecado, a palavra da transgressão em nosso coração, porque nós nascemos da carne e viemos do pecado. A razão de que Jesus disse que se não nos convertermos, de que se não recebermos a luz e não formos salvos, nós somos condenados, porque há uma natureza e um pensamento maligno em cada ser humano. Assim, o coração enganoso é aquilo que contamina está no homem e precisa ser vencido pela cruz, pela morte de Cristo, pela fé. Agora no Salmo 36, no versículo 1, diz assim: Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos. A voz da transgressão. O que é a transgressão? O pecado. O que é o pecado? É a natureza do diabo. É a natureza maligna. Esta é a razão de que Jesus chamou os fariseus de raça de víboras, raça de serpentes, porque eles eram pecadores e havia impiedade nas suas atitudes, nas suas palavras e na sua maneira de agir. Há a voz da transgressão no nosso coração. Portanto, quando ouvimos a nós mesmos, nós estamos ouvindo o maligno. Precisamos perceber que na cruz Jesus destruiu a carne. Há um velho homem crucificado. O velho homem tem natureza maligna. Portanto, a voz do nosso ego, a voz dos nossos pensamentos, é a voz que nos contamina. Por isso Jesus disse que o que contamina o homem é o que vem do coração. Agora, nós, sabendo qual é a fonte maligna, devemos vencê-la por meio da fé, ouvindo a voz de Deus, a palavra de Deus, a sua doutrina e colocando em prática. Por isso compreendemos bem por que Jesus disse que era para tomarmos a cruz e negar a nós mesmos.
Quando estamos negando a nós mesmos e não obedecemos à voz do nosso coração, nós morremos com Cristo. A carne perde a força e assim o Espírito de Deus entra, nos ressuscita e participamos da vida eterna. Precisamos meditar nestas coisas para termos discernimento espiritual e crescermos espiritualmente, tendo compreensão das coisas espirituais. O fato do nosso coração ser enganoso e corrupto nos leva a perceber que não podemos confiar em nosso coração. Ainda no livro de Isaías 65, capítulo 65, versículo 2, diz que o caminho que não é bom é seguir os nossos pensamentos. Bem, está completa a iluminação. Só não vemos se não quisermos. Este é o ensinamento espiritual das Escrituras. Devemos vencer a voz do inimigo em nosso coração. Louvamos o Senhor Jesus, a luz do mundo, aquele que nos ensina todas as coisas e nos guia a toda a verdade. Que a graça de Deus e o amor de Jesus Cristo esteja com você. E que, sendo que busca primeiro o reino de Deus, compreenderá estas coisas e vencerá a si mesmo. Chegamos e devemos chegar como Paulo, a dizer: não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. A voz da transgressão foi calada. Amém.